Olá, meu irmão, minha irmã, muita paz, seja muito bem-vindo. O programa Isto é Igreja começando. Estamos neste tempo do Advento, neste tempo de preparação para o Natal. O que é esse tempo realmente? Como preparar o Advento? Então, o Padre Milton Ferreroni vai nos explicar um pouquinho sobre a importância do Advento em nossas vidas. Você vai conhecer um pouco da história da Igreja dos Remédios em Manaus e ainda tem um bate-papo com Theo Menezes, coordenador da comunidade Nova Aliança, fazendo um balanço da comunidade e falando especialmente sobre o Jantar das Estrelas, que acontece no próximo dia 20. O Isto é Igreja está no ar. Estamos no tempo do Advento, este momento de preparação para o Natal. Esse tempo de espera, para o Natal. Então é bom preparar sempre o coração. Padre Milton Ferreroni vai nos explicar um pouco mais sobre a importância deste tempo para as nossas vidas. Olá, meus amigos. Nós estamos em pleno Advento. Já considerávamos antes a importância, a necessidade de nós vivermos uma preparação boa do Natal, de nós vivermos um Advento que não fosse um Advento de pacotes vazios. E como de alguma maneira nós já considerávamos antes, eu queria com vocês pensar na importância desse símbolo tão cristão que é o símbolo do nosso presépio. Pois bem, vamos nós também preparar esse próximo Natal montando um presépio. E veja, como nós montamos um presépio? O presépio, fundamentalmente, são três figuras. É a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Mas às vezes, nas famílias, talvez na sua casa, se monta um presépio um pouquinho maior. Não importa se vai ser um presépio com mais figuras, com ovelhas, com pastores, com os reis magos. O ideal é que tivesse pelo menos essas três figuras. Mas vamos pensar assim num presépio grande. Talvez você até se recorde daqueles presépios em que aparecem muitas figuras. Aparece uma pessoa lavando roupa no rio, aparece os pastores, cenas da cidade. Por que a piedade cristã, já desde há muitos séculos, procurou representar essas cenas do cotidiano junto ao presépio de Jesus? Há uma razão teológica muito bonita. É que se quer mostrar, se quer lembrar dessa maneira que nosso Senhor Jesus Cristo quis se encarnar na nossa vida, no nosso trabalho, de alguma maneira colocando essas figurinhas do cotidiano. Aquilo que se quer pensar é que nosso Senhor quer também se encarnar no seu coração, no meu coração. Então, vamos pensar nesse presépio. Quando numa casa se vai montar o presépio, o que primeiro se faz? Normalmente se reserva um pedaço do móvel, ou talvez um aparador, algum lugar onde na sala, em geral, vai ficar representado o presépio. Já é alguma coisa importante. A família se preocupa o quê? De reservar um espaço. A partir daquele momento, aquele espaço que se usa outras vezes para colocar uma jarra, se usa para colocar os pratos, não. Vai estar reservado para representar o nascimento de Jesus. Isso é muito importante. Em seguida, se monta a cena. Se monta uma gruta, se monta uma pequena casa, lá naquele lugar simples, numa manjedoura, que é exatamente onde nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer. E se coloca as figuras centrais em primeiro lugar. Em primeiro lugar se coloca Nossa Senhora e São José. Algumas famílias que só colocam o menino Jesus na noite de Natal, outras já deixam colocado anteriormente. Eu acho que isso depende da sensibilidade de cada um, depende de como cada um de nós prefere fazer. Mas estão dispostas essas duas cenas. Em seguida, o que nós fazemos? Em seguida nós vamos colocando os pastores, vamos colocando talvez os animais. Algumas famílias, eu me lembro, tenho essa lembrança da minha infância, algumas famílias procuram fazer da seguinte maneira: fazem numa espécie de aparador, num lugar assim comprido, numa das pontas se coloca o quê? Se coloca o presépio, se coloca a manjedoura. Na outra ponta se coloca os magos. Eu me lembro que na minha família se fazia assim, acho que talvez de algumas de vocês também, os reis magos vão andando. Normalmente é a criança que faz isso, ou são os irmãos que disputam. Cada dia é um deles que anda o rei mago. E tem que andar numa cadência para que o rei mago não fique muito para trás, nem fique muito para frente, para que possa chegar na festa, nessa grande festa que é a festa da Epifania. E de alguma maneira,
com essas tradições, com outras. Eu sei que, por exemplo, em alguns lugares, em algumas famílias, o que se faz é que se coloca o bercinho, se coloca a manjedoura, sem nenhuma palha, sem nada. E depois são as crianças, e também os adultos, tomara que nós fizéssemos isso, que vão colocando uma palha cada vez que fazem uma boa ação, cada vez que rezam alguma coisa, cada vez que tem um vencimento pessoal. E com tudo isso, o que se vai fazendo? Se vai preparando o Natal. Eu acho que esse é a grande proposta que nós poderíamos fazer, esse grande propósito que nós poderíamos fazer hoje, agora, nessa semana que estamos começando, uma semana que nos aproxima do Natal, que nós de alguma maneira nós conseguíssemos fazer o quê? Nós conseguíssemos ir ganhando espaço para o Natal, que nós não sejamos surpreendidos pelo Natal, que o Natal não seja para nós uma festa que aparece de uma hora para outra, que ele vá sendo preparado. Nós já considerávamos antes o risco do Natal vazio, do Natal de pacotes vazios. Como que o nosso Natal não vai ser vazio? Ele não vai ser vazio se ele tiver presépio. E eu insisto, monta um presépio, monta um presépio. E às vezes se você falar, mas a minha casa é pequena, não tenho espaço, eu não tenho um presépio. Olha, se você não pode montar um presépio, às vezes um cartão de Natal bem colocado, colocado de uma maneira bonita na sala, é o que lembra isso. É evidente que podemos ter outros símbolos do Natal, tem as bolas, esses outros enfeites que se colocam, mas que tenha um símbolo do próprio Natal, que não falte um menino Jesus. Eu me lembro de uma pessoa que, com muito acerto, fez uma campanha de difundir a imagem do menino Jesus e fez centenas e distribuiu para centenas de famílias. E, de alguma maneira, o que aconteceu? Que nessas famílias, talvez uma imagem pequena, um menino Jesus pequeno, cabia na palma de uma mão, mas mudou o Natal de muita gente. O seu presépio, esse presépio que você pode montar na sua casa, pode mudar absolutamente o seu Natal, vai dar um sentido novo ao Natal. Às vezes, quando a gente pensa no Natal, a gente se recorda do Natal de quando se era criança, da alegria, da festa das crianças. Por que as crianças conseguem desfrutar mais do Natal? Alguém poderia pensar pela ingenuidade? Sim, mas eu diria mais, é pela simplicidade. As crianças conseguem entrar na cena do Natal. Por que não nos fazemos como crianças? Por que não usamos esse expediente das crianças de montar nas famílias que se montam o presépio? Para as crianças é um dia de festa. Esse dia que se monta, é alegria, e depois o cuidado e como às vezes as crianças vão tendo as suas pequenas ideias, dispondo as figurinhas. Olha, o melhor presépio é aquele que cada um de nós pode montar. E a gente pode pensar, na medida que nós estamos montando um presépio na nossa sala, na nossa casa, nós estamos montando um presépio no nosso coração. Que nosso Senhor, fundamentalmente, Ele quer se encarnar na nossa vida, nessas circunstâncias de cada dia. Esse é o melhor presépio. O presépio que nós montamos, de alguma maneira, reflete no nosso coração. E qual seria o pior presépio? O pior presépio que não se monta. É aquele que se deixa para depois, é aquele que, por uma certa resistência, não se faz e faz muita falta. Esse presépio que não se monta, ele acaba, de alguma maneira, repercutindo. Se pode cercar o Natal de muita festa, até às vezes de muitos elementos, de muitos presentes, mas que não falte esse presente, que não falte esse grande presente, esse momento especial que é o nosso presépio. Então fica essa proposta para cada um de nós, ainda dá tempo. Aliás, sempre dá tempo. Nós podemos montar em poucas horas o presépio, mas que você já providencie de alguma maneira, que nesses próximos dias, nessas próximas semanas, nós possamos ter na nossa casa esse espaço reservado, que de fato nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar espaço na nossa sala, espaço na nossa vida, espaço no nosso coração. No próximo bloco você vai conhecer a história da Igreja dos Remédios em Manaus. Nós voltamos já.